tinha mais, porque olha que coisa, no mundo em que as máquinas não tinham tanto domínio, a gente tinha mais tempo. Sem computador, sem celular, como que você fazia isso? Não, e você tinha que levantar para mudar o canal de televisão. Hoje nós estamos na mão da tecnologia quando se refere a conseguir informação, a construir bolhas e construir percepções de mundo. E essas tecnologias, elas não são do povo, elas não estão livres, elas não são parte de um governo eleito, elas são parte de grandes corporações. E hoje existe uma discussão muito forte, aí também tem a ver com aquele evento que eu fui, sobre qual que é o limite, né? Essa questão da inteligência artificial que está entrando e está produzindo conteúdo escrito e conteúdo em imagem, e em breve conteúdo em vídeo, em áudio e em teses e programação e novos aplicativos que são feitos com o comando de uma voz ou de um teclado, assim, novas soluções para a humanidade, né? Novas soluções para problemas que estão na mão de grandes empresas e que não são controladas pela gente. Qual que é o problema disso, então? Quando você anda no estado de São Paulo, você às vezes encontra bandeiras, né, no qual está escrito non ducor duco. Né? Você encontra isso na cidade de São Paulo, encontra em alguma cidade do estado em alguns momentos. A expressão latina que significa não sou conduzido, conduzo. A ideia do não sou conduzido, ela fica cada vez mais diminuta. Aquilo que se chama, né, de indução de um comportamento, de um pensamento, que em outros momentos a gente chamaria de fazer a cabeça de alguém. E aí vou usar o nome da pessoa que criou isso, um árabe chamado, né, dentro de algo que vai gerar a palavra algoritmo. Algoritmo, algarismo é o nome de uma pessoa. Né? Claro que hoje a gente usa a ideia de algoritmo. Mas se hoje ele é uma abstração dentro do campo da matemática e da informática, algoritmo, voltando ao nome da pessoa, né, que gerou esse tipo de pensamento há séculos, ele já foi encarnado em pessoas. Porque por trás da corporação tem pessoa. Pessoa jurídica é uma abstração. O que você tem são pessoas físicas. Então, embora haja uma grande corporação por trás, essa grande corporação ela não funciona, né, com vontade própria, mesmo que ela use inteligência artificial. Né? Essa corporação funciona com intenções, né, com caminhos, com propósitos que são nítidos para ela. Ora, é necessário olhar também o outro lado se a gente quer apenas ser conduzido. Se dirá, bom, mas uma boa parte das pessoas não tem nem esse raciocínio. Né? Acho, inclusive, confortável que quando eu clico em algo, depois eu passo a ter uma profusão de ofertas assemelhadas àquilo que eu cliquei, né? Como se eu tivesse ali uma facilitação. Facilita. Não só isso, a vida está ficando extremamente confortável. Eu não preciso mais começar um texto com uma página em branco. Eu posso simplesmente conversar com uma inteligência que vai me dando ideias e aí vai fornecendo então, outros conteúdos. O raciocínio que eu faço cada vez mais, em algum momento do século XX se inventou a calculadora. Né? E a calculadora deu uma produtividade muito grande para o ser humano. Nenhum dos livros que eu escrevi sem ter lido outros livros. Sim. Eu não sou, tecnicamente, uma inteligência artificial. Não. Mas o meu modo de operação é assemelhado ao dela. A diferença entre mim e uma inteligência artificial na produção de um texto é a velocidade. Exato. Certo? E a capacidade. Se eu passar 50 anos, todos os dias, lendo Kant, eu conseguirei escrever alguma coisa como se Kant fosse. Mas eu não continuarei não sendo Kant. Claro, e ia demorar muito. Isso. Mas o raciocínio que eu faço é, em algum momento, a gente inventou a calculadora, a humanidade, né? Foi inventado, e isso transformou a nossa produtividade e transformou a relação que o ser humano tem com a matemática e com as contas. A inteligência artificial generativa que está chegando para o grande público, né, que também é uma bolha, mas é um grande público, né, a tecnologia mais rapidamente adotada da história da humanidade, faz o que a calculadora fez para a matemática, faz para o texto, faz para a escrita, para o raciocínio humano ordenado em palavras. Esse ganho de produtividade vai ser para muito poucos, vai ser,
Não vai ser para a humanidade inteira. Ou não vai ter a escala que teve para a calculadora. Porque não existe uma aldeia só com cacique. Eu vou contar uma história que faz muito tempo que eu não conto como exemplo. Aliás, eu deveria retomá-la. Há 40 anos, uma senhora jovem, de 20 anos, só tinha como possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, se ela não tivesse outra formação, como datilógrafa. Certo? Datilógrafa. Ela trabalhava 8 horas por dia datilografando e ganhava 2 salários mínimos. Há 30 anos apareceram as máquinas de escrever que eram elétricas. E, portanto, aumentou a velocidade do trabalho dela e ela passou a trabalhar 8 horas por dia, morar na área periférica e continuou recebendo 2 salários mínimos, certo? Há 20 anos se começou a usar em larga escala, né, aquilo que seriam os computadores pessoais que já existiam para a elite em tempos anteriores. E ela passou a trabalhar 8 horas por dia, ganhar 2 salários mínimos e morar na área periférica com restrição de bens, né? Logo ela vai ter o chat para ela ter ali a possibilidade de trabalhar 8 horas por dia, receber 2 salários mínimos e ter restrição econômica. Se isso persistir, essa tecnologia ela pode favorecê-la a essa menina, que já não é mais menina, em algumas situações, no campo da velocidade médica, na capacidade de realização de tarefas que seriam automáticas, mas em relação ao lugar onde ela mora, em relação ao acesso que ela tem a bens de consumo e de cultura, ela vai continuar onde ela estava. Você não acha que essa tecnologia específica faz ela perder o emprego? Não necessariamente, porque todas essas outras não a fizeram perder o emprego. Ela poderá ser uma ditadora, no sentido de ditar um texto, né, e não no sentido autoritário. Né? Ela poderá ser uma elaboradora de perguntas, porque pelo aquilo que é a lógica atual, é necessário fazer perguntas muito bem feitas para você obter resultados muito mais adequados e precisos. Ela poderá ser formada para fazer isso. Né? Não acho que necessariamente se tirará. A gente tem uma profusão de atividades que a tecnologia descartou, mas ela incorporou outros modos também. Eu não tenho essa preocupação. Não é a tecnologia avançada digital dos 30 anos mais recentes que fez com que houvesse um agravamento, né, em algumas circunstâncias de vida ou economias. Em larga escala foi, de novo, algo que nós já falamos um dia, a má distribuição dos bens obtidos com o fruto do trabalho dessa tecnologia. Eu acho que vai. Eu acho que nesse ponto que a gente está agora vai ter uma ruptura muito grande, porque essa formação, se ela tiver, ela é restrita, ela exige um raciocínio mais complexo para você tirar da ferramenta exatamente qual que é a pergunta, e ela vai ser feita pelo dono da mais-valia. Ela vai ser porque o resultado entregue, ele não vai precisar que ela faça as perguntas, porque ali já estará ele fazendo a resposta. Não dá para eu saber, né? Eu talvez, em termos da minha idade, eu não viverei essa circunstância. Talvez eu não a viva de modo feliz. Eu não gostaria de ver isso como sendo, né, o admirável mundo novo do Aldous Huxley. Não gostaria de ver isso como, né, o 2001 do Arthur Clarke. Não gostaria de ver isso como sendo, né, o grande filme que trabalhou com a ideia do mundo em Los Angeles, do futuro, que eu esqueci o nome agora. Né? Esqueci. Em Los Angeles? Passa na Los Angeles do futuro. Esqueci agora, depois a gente lembra. Um filme que ele lida com replicantes. Blade Runner? Isso. Então eu não quero Blade Runner como sendo real. Essas distopias eu não as tenho como parte do meu desejo e horizonte. Agora, eu não descarto isso que você coloca. Isto é, que haveria, né, uma desqualificação daquilo que é o trabalho pessoal, ou... Você sabe uma coisa que foi falado também numa palestra que eu vi com o fundador do ChatGPT? Em algum momento a jornalista pergunta: então agora vocês estão contratando filósofos? Ele falou sim. No final das contas, a gente precisa fazer essas perguntas para a inteligência artificial. Ou seja,
em pouco tempo, a faculdade de filosofia, que é sobre fazer perguntas, está sendo valorizada. Né? Que coisa louca para se pensar como futuro. Fora da bolha, talvez as pessoas ainda não tenham essa percepção. Né? Dentro do mundo que reflete sobre tecnologia, essa é uma possibilidade. A gente tem muitos poemas na história que lidaram com isso. O principal é o Aprendiz de Feiticeiro, né, do Goethe. Então, se a gente lembra o que é que isso significa, a gente pode escolher os caminhos. Eu acho que situações como essa, elas são encantadoras como possibilidade. Eu acho que isso, naquilo que faço, por exemplo, hoje será algo absolutamente útil para aquilo que eu preciso fazer, tal como o mundo dos buscadores o foi. Eu não me entrego de modo inocente a um site de busca ou a um buscador, porque ele também se equivoca como eu. Então eu cruzo fontes. Eu tenho um estofo de conhecimento por conta, né, de estudo que me leva a ter desconfianças, mas eu não descarto de maneira alguma. Tá? Quando alguém diz assim, mas em breve, eu não sei se nós vamos ter uma conversa sobre tecnologia dentro da Grande Fúria. Deveria, não? Né? Bom, se for, vamos voltar essa conversa num ponto. Quando se fala dos carros que andam sem motorista, do avião que será pilotado, aliás, hoje em larga escala, 80% do tempo né, sem que o ser humano intervenha, eu nunca me esqueço do meu susto quando cheguei na cidade de São Paulo, né, e peguei pela primeira vez um elevador que não tinha ninguém dentro. Isto é, que não tinha um ascensorista. Pode parecer estranho para quem tem 30, 40, 50 anos. Mas quando eu saí de Londrina, minha cidade, e vim pela primeira vez a São Paulo... Estourou a bolha? Que eu saí da cidade pequena e fui até um hotel, ficar com os meus pais no Lago do Paissandu, no centro de São Paulo. Um hotel que não existe mais. E eu entrei num elevador e fiquei procurando o assessorista, como tinha nos poucos elevadores da minha cidade. Alguém operava aquilo. Certo? Não era automático. Tinha que ter uma pessoa lá dentro. Hoje, se encontrar uma pessoa dentro do elevador operando... Hoje, você raramente, nos prédios mais estruturados, você aperta internamente, né, o botão do andar, você já o faz. Logo você fala, em breve você agenda. Você, né, sabe que uma das previsões de curto prazo em relação àquilo que é o metaverso, que muitas pessoas dizem que não vingou ainda ou não vai vingar, mas na verdade ele só vai demorar mais um pouco para acontecer, é no uso na medicina. E em muito pouco tempo, 10, 15 anos, todas as cirurgias, todo procedimento invasivo do corpo humano vai ser auxiliado por óculos de realidade aumentada, né? E aí a gente vai chegar num ponto em que os jovens estudantes de medicina vão falar, quer dizer que eles abriam gente assim no seco, no escuro? Ou seja, quer dizer que tinha gente dentro do elevador há algum tempo? Sim, como a gente fazia cirurgia sem anestesia. Mais ou menos como a gente pensa hoje. Quer dizer que você trabalhava sem computador, sem celular? Como que você fazia isso? Não, e você tinha que levantar para mudar o canal de televisão. Ou tinha que subir no telhado, né, para poder virar a antena se você quisesse pegar outro canal. É uma dúvida que eu tenho. Como que funcionava o mundo sem e-mail? Como que as pessoas... Como que funcionava o trabalho? Qual que era o ritmo? A gente se divertia mais, porque olha que coisa. Num mundo em que as máquinas não tinham tanto domínio, a gente tinha mais tempo. Porque a gente tinha menos obrigações. Havia menos coisa para serem checadas. A nossa bolha, ela existia, mas ela não era determinada o tempo todo, né, por coisas independentemente de quem estava na bolha o tempo todo. Mas será que a gente era mais feliz? Não necessariamente. Né? Esse tipo de conceito ele dá passos, mas que né, algo engraçado imaginar que... Eram menos bolhas e toda a reflexão para trás... Você fica com a sensação de que era mais feliz, né? E esse também é um conceito que acaba pautando muito apreço pelo passado. Mas eu acho que a gente não tem lugar tanto muito confortável o passado. Né? Muito confortável. Ele é muito confortável, porque você, primeiro, pode, como a ciência afirma, inventar memórias. E a gente inventa memórias. Né? Todo mundo era mais novo, então as experiências, com o tempo, as experiências ruins vão ficando boas, né?
E a gente cria memórias. Uma das coisas do Blade Runner é que uma das formas de identificar se alguém era replicante ou era humano é como é que era a memória dele. E aí se colocava um aparelho, um leitor de íris, né, uma câmera na frente da íris do ser que parecia humano, para ver se ele era humano ou androide, replicante. E aí se começava a fazer perguntas sobre a vida dele. Como é que era a tua mãe? Como é que você brincava? Como é que era o jardim da tua casa? E dependendo do modo como a íris se movimentava, a máquina conseguia detectar se era real ou não. O que você está dizendo é que, né, pode ser que quando se termine de assistir o Blade Runner, a gente fique em dúvida se quem investigava os outros para ver se eles eram replicantes também não era um deles.